Nós vamos continuar falando sobre a perspectiva da chegada desses 2 milhões de doses da vacina de Oxford aqui no Brasil e, consequentemente, da distribuição das vacinas pelo país e a aplicação delas nos braços dos nossos profissionais de saúde neste primeiro momento, né? Vamos conversar com um deles, então, com o Dr. Renato Kfouri, que é infectologista, é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, mais um respiro para este nosso programa de imunização com a chegada desses 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Haverá algum critério para vacinar alguém com a Coronavac ou alguém com a vacina da AstraZeneca? Porque pela primeira vez nós teremos 2 vacinas na praça, né? Ou vai o que tiver e não há diferença nenhuma para o paciente que receber a dose? Ótima pergunta, Colombo. Bom dia a você, bom dia, Elisa. Prazer sempre falar com vocês aí da CNN. Nós, num primeiro momento, dentro do Programa Nacional de Imunizações, como o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina de Oxford é possível que nós façamos com até 3 meses de diferença entre a primeira e a segunda dose, nós tínhamos, num primeiro momento, planejado enviar para regiões norte, mais distantes do país, essas vacinas que podem ser utilizadas com intervalo maior para as áreas de difícil acesso, né? Então, mas neste momento, vamos dizer, com a restrição total do número de doses, elas vão ser aplicadas nos profissionais da saúde, dentro das instituições, nas aldeias indígenas e nas instituições de longas permanência para os idosos. Então, por enquanto, nós não vamos utilizar, vamos dizer, essa vantagem que a vacina de Oxford tem em relação à logística de calendário. Vai ser distribuída para os profissionais da saúde, idosos e indígenas. E no segundo momento, quando dispusermos de maior quantidade de vacina, aí sim nós podemos pensar em alocar, conforme a região, uma vacina que tem um intervalo maior e outras capitais ou grandes centros com intervalo menores. Doutor Renato, eu quero aproveitar para dar voz às dúvidas que têm chegado pela rede social aqui, pela hashtag Novo Dia. E muita gente pergunta o seguinte, doutor: tomei a primeira dose da Coronavac, mas se porventura houver um problema, não tem imunizante, não tem dose suficiente e passou da data de eu tomar a minha segunda dose, o que acontece? Tudo bem essa janela ser maior ou eu tenho de tomar novamente a primeira dose? Olha, Elisa, os estudos foram feitos com esse intervalo, né, de 2 a 4 semanas. Aqui, por exemplo, em São Paulo, o governo estadual está, vamos lá, delimitando 3 semanas até para ter uma margem de atraso e não comprometer. Intervalos maiores de 5, 6 semanas, 7 semanas, nós não conhecemos, vamos dizer, para esta vacina especialmente, o que acontece. Nós sabemos que esta dose, que este esquema, enquanto ele não for completado, o indivíduo não está adequadamente protegido. Mas reiniciar o esquema é uma coisa que a gente não faz com nenhuma vacina. Então, se você tomou uma vacina de hepatite hoje, a segunda era para daqui 6 meses, e você atrasou, aparece daqui 8 meses, 1 ano, 2 anos, você nunca recomeça o esquema. Aquele estímulo feito pela primeira dose funciona como vamos dizer, uma primeira preparação do nosso sistema imunológico, e a segunda dose vai completar mesmo que o intervalo não seja adequado. Com a vacina de coronavírus, nós não temos essas informações ainda, porque é uma vacina muito nova. Mas ninguém deixará de ser vacinado se atrasar. Estava doente, aconteceu alguma coisa, acabou a vacina, vai tomar a vacina, a segunda dose, em vez de com 1 mês, com 2, com 3, com 4, não há nenhum problema. O que nós não devemos fazer por enquanto é aplicar produtos diferentes na primeira e na segunda dose. Começar com Oxford, terminar com o Coronavac ou vice-versa. Vamos manter o mesmo produto na primeira e na segunda dose. Doutor, se um paciente chegar a um determinado posto de saúde e, por sorte, em algum momento, houver as 2 vacinas, ou mais até, né? A Anvisa está conversando com outras indústrias, pode ser que em algum momento nós tenhamos aí 3, 4 tipos de vacinas diferentes à disposição. Faz sentido ter preferência por A ou B ou o que vier é lucro? Olha, Colombo, deixar claro por enquanto que ainda não temos vacinas em postos de saúde, né? Quem nos ouve, as vacinas estão sendo direcionadas a essas instituições de longa permanência, hospitais de atendimento ao Covid e algumas aldeias indígenas. Então, deixar claro que ainda não temos, mas esse é um cenário que provavelmente vamos ter. As vacinas vão estar disponibilizadas nos postos de saúde e a população, especialmente primeiro de idosos, será convocada. Não haverá opção de escolha de vacinas. O Ministério, de acordo com a remessa de doses,
ou vai distribuir por região uma vacina ou por outra, e às vezes, dependendo da quantidade, pode ser que tenhamos opções de fazer numa população, por exemplo, de idosos uma, ou de portadores de doenças crônicas outra, ou profissionais de educação outra, para você ter organização do serviço e não ter muita confusão. Não haverá opção da população na escolha, porque gosta mais de uma, todas têm mais ou menos um perfil de segurança e eficácia muito semelhantes. Doutor, só antes da gente encerrar, uma pergunta rápida ao senhor. Hoje o governo de São Paulo deve tornar o Plano São Paulo mais intenso, ou seja, restringir o horário de comércio, tentar evitar ainda mais aglomeração, as coisas serão mais rígidas ainda durante os finais de semana. Esse é o caminho agora? Absolutamente necessário, Colombo. Eu acho que não há outra opção a ser feita. Nós estamos caminhando, eu acredito, talvez para o pior momento da pandemia. O aumento de número de casos já vem chegando próximo ao número que tivemos no pico em junho, julho. A mortalidade, felizmente, a letalidade não vem acompanhando em função da melhora da nossa assistência, em função de hoje mais jovens estão sendo acometidos do que idosos, mas nós estamos caminhando, mesmo com essa melhora na assistência, mesmo sendo os mais jovens acometidos agora, para mais de 1.000 mortes por dia. Voltamos a essas taxas de médias de 1.000 mortes por dia. Isso realmente, com esse evoluir da pandemia, são necessárias medidas mais agressivas. Hoje é preciso que as pessoas também não relaxem. Essa sensação de que as vacinas estão chegando, as notícias boas que estamos dando aqui com vocês, não podem ser motivo de descuido. A notícia boa não nos protege. A vacina vai chegar e hoje a vacina que nós dispomos para quase toda a população brasileira é a máscara, é o distanciamento e a não aglomeração. Então nós precisamos muito continuar respeitando até que consigamos vacinar boa parte da nossa população. Dr. Renato Kfouri, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, obrigado mais uma vez pela ajuda aqui e nós voltamos a conversar em breve na nossa programação, tomara com boas notícias. Obrigado, Elisa. Obrigado, Colombo. Sempre um prazer, um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, doutor. Obrigada.